Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Você pode assentar. Amados irmãos, nós estamos aqui dando prosseguimento à nossa série Igreja, uma comunidade de fé. E nosso pastor Geraldo, ele começou com a introdução e com um panorama dessa carta de Paulo aos Efésios. E durante 4 aulas, em 4 partes, ele pôde trazer um panorama geral do motivo, do porquê de Paulo ter escrito essa carta. Então, eu acredito que vocês tenham acompanhado, mas se por acaso alguém não deixou de ver, nós temos lá no canal da igreja, então acompanhe para que você possa entender. E aí, dando um pontapé pós introdução e panorama, a aula do domingo passado foi a respeito da bênção da salvação. E o nosso irmão Paulinho leu aí do versículo 3 ao versículo 14, falando sobre a bênção da salvação que Paulo fala. Mais uma vez, se você não pôde acompanhar, não deixe de acompanhar aquilo que foi transmitido. Eu falei que foi domingo passado, mas não foi domingo passado. Foi no último domingo de outubro, não é isso? Agora acertei, né? Obrigado. E hoje, queridos, nós estaremos falando sobre o conhecimento espiritual. E antes de tudo, pastor Geraldo, obrigado, né? Obrigado, tá? Como esse estudo falou no coração, meu Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou ler aqui, tá? Vou ler algumas coisas aqui. Na verdade, eu vou ler bastante coisa aqui hoje. Presta atenção. William Randolph investiu uma fortuna para colecionar obras de arte do mundo todo. Certo dia, ele se depara com a descrição de alguns objetos de valor que ele desejava incluir no seu acervo, na sua coleção. E para isso, ele envia um agente seu para o exterior, a fim de encontrar essas tais peças que ele tanto ansiava, que ele tanto desejava. Depois de meses em busca, meses,
vasculhando, procurando. Seu agente lhe envia um relatório contando que finalmente havia achado os tesouros e comunicado que esses tesouros que ele estava interessado em possuir estavam guardados no seu próprio depósito. Esse magnata havia procurado, havia despendido grandes valores e tempo com algo que já o pertencia. Se houvesse olhado a relação dos seus pertences, teria poupado trabalho e dinheiro. E exatamente, amados, dessa forma. E exatamente com essa intenção que Paulo trabalha dos versículos 15 ao 23. Diferente desse homem, que era um magnata, nós não somos ricos financeiramente, mas a semelhança da riqueza desse homem, existe uma riqueza que está à nossa disposição e muitas vezes nós não temos conhecimento porque não vasculhamos os nossos registros. E é isso que a gente vai começar falando aqui nessa manhã. Amém? Sobre conhecimento espiritual. Versículo 15. Esteja com a sua Bíblia aberta. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a vocês, ou melhor, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Versículo 15 e versículo 16. Paulo, nesse versículo, Paulo ele começa falando sobre dimensões inseparáveis da vida cristã. Ele começa tratando, nesses dois versículos aqui, ele começa falando sobre isso. Uma, a fé em Jesus. E se não tiver fé em Jesus, não tem vida cristã, né? É um pilar, uma base. E a outra, ele fala aqui do amor aos santos. Então, primeiro, fé em Cristo Jesus. Se não houver fé em Cristo Jesus, não tem vida cristã. E ligado a isso, amor uns aos outros. É o que eu tenho chamado rotineiramente de amor recíproco. Ou seja, um amor que ele é possível ser exercido assim, na sua plenitude, assim, em comunidade de fé. Só que, apesar de Paulo estar agradecendo ao Senhor, e é uma oração que ele está fazendo, ele reconhece que havia muito mais para nós, irmãos. Mas a carta não foi escrita aos Efésios? Sim, foi escrita aos irmãos da igreja de Éfeso, mas também é para nós. Então, apesar da fé em Jesus não faltar na vida desses irmãos e não faltar em nós, apesar do amor uns aos outros que não falta em nós, Paulo aqui ele estava interessado em incentivar aos irmãos a irem além. A irem além, sabe, eu vou usar um termo aqui, a irem além de estar com as suas águas no tornozelo. Aquela visão lá de Ezequiel. Paulo ele está preocupado, Paulo ele está focado em que os irmãos eles possam descobrir, garimpar as riquezas do conhecimento do Pai. E a oração que ele faz, a gente vai ver isso aqui no texto, a gente já viu isso, que ele faz uma oração, e em momento algum ele está preocupado com
coisas materiais. Mas o foco da oração dele são as revelações, é o conhecimento espiritual que a igreja precisava ter, a igreja de Éfeso, e que a igreja bíblica cristã também precisa ter nos dias de hoje. Então a preocupação de Paulo é essa. Ele agradece a Deus pela fé em Jesus e pelo amor uns com os outros, mas ele diz, Senhor, que eles prossigam, que eles continuem, que eles não parem só aí, que eles não estacionem, que eles não puxem o freio de mão e fiquem apenas focados nesses quesitos que são os mais importantes, sim, mas que eles continuem. Sua oração consistia em que os cristãos tivessem sabedoria e conhecimento espiritual no pleno conhecimento, sabe de quem? De Deus. E como eu disse, algo muito interessante que ficou marcado em mim é que Paulo, ele não pediu a Deus aquilo que os irmãos não possuíam. Lembra da história que eu acabei de ler aqui, do magnata, que gasta dinheiro e tempo e envia um agente seu a buscar algo que ele já possuía? Paulo, ele ora aqui por algo, irmãos, que nós já possuímos. Aleluia. Paulo está orando aqui para que seja revelado para nós, para que nós possamos buscar, para que nós possamos estender as mãos para algo que nós já possuímos. Paulo estava pedindo a Deus para que os irmãos aqui da igreja de Éfeso pudessem estender a mão e alcançar aquilo que já possuíam, não aquilo que eles não tinham. Versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E eu sublinhei aqui, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que é sabedoria nesse contexto aqui? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Olha o desejo de Paulo para nós. Olhar para a vida, olhar para o todo com os olhos de Deus. É ver a vida como Deus a vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas, queridos, que têm muito conhecimento, mas são extremamente tolas. Paulo não estava pedindo esse tipo de conhecimento, não. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Continuando aqui, Paulo, ele pede espírito de sabedoria e espírito de revelação. Revelação. Somente o Espírito Santo pode abrir as cortinas da nossa alma para que entendamos as riquezas de Deus. Olha o interesse de Paulo. Era algo que ele vivia e ele queria que os irmãos também tivessem o privilégio de viver. E ele sabia que somente pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Lembra que eu falei que ele estava pedindo por algo que nós já possuímos? Ele não estava pedindo algo que ninguém tinha. Ele não estava orando por algo que estava distante de nós. Não, ele estava pedindo por algo que está dentro de nós. Não foi gerado por nós. Uma vez que nós estamos em Cristo, o próprio Paulo fala em Gálatas 2:20, agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que Cristo passa a viver em nós através do Espírito Santo de Deus, há riquezas a serem garimpadas. Há riquezas espirituais a serem buscadas. É isso, era a intenção, a oração dele era essa, queridos. Olha que coisa linda. Ele queria que os irmãos tivessem essa consciência de que há coisas valiosas, maravilhosas, a serem garimpadas, a serem buscadas, a serem encontradas dentro de nós. Mas não é porque a gente é alguma coisa, eu volto a dizer, mas porque o Espírito Santo está aqui dentro. E é Ele quem vai nos proporcionar
Essas riquezas, é isso. É isso, essa é a beleza dessa busca do conhecimento espiritual. Continuando aqui, somente o Espírito Santo pode abrir as cortinas da nossa alma para que entendamos as riquezas de Deus. E algo muito interessante também, queridos, que a gente não pode esquecer de dizer para vocês, é que quando Paulo pede a Deus, ele ora a Deus, pedindo para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ele não está dizendo aqui para que nós venhamos buscar essa sabedoria, esse conhecimento em outro lugar diferente, que não seja no maior, como é que eu vou dizer aqui, como é que eu vou me expressar? No maior objeto de revelação que Deus quis deixar para nós. A palavra está escrito aqui. Lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Mas não estou lendo aqui escrito na palavra. Mas onde é que a gente pode conhecer a Deus? O que foi que Deus deixou para a sua igreja? O que foi que Deus deixou para o homem? Para que o homem pudesse ter uma grande revelação dele. O que foi que Deus deixou? A sua glória, a sua palavra. Então, amados irmãos, sabedoria, espírito de sabedoria e revelação virão quando nós estivermos debruçados, preocupados em nos alimentar, em devorar a palavra de Deus, buscando, sabe quem? A Deus. A Deus. Ele não estava preocupado que as pessoas buscassem outras coisas, não, ele estava dizendo, olha, que a oração dele era que os irmãos de lá e nós hoje aqui, e qualquer outro cristão, viessem a ter esse espírito de sabedoria e revelação através desse santo livro que o Senhor deixou para nós, que é um livro vivo, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, Paulo, ele orava e ele pedia por isso, querido. Eu quero citar também alguns versículos aqui, tratando aqui do versículo 17, quando João 17, versículo 3, diz assim, e esta é a vida eterna, que te conheçam. Olha a oração de Jesus, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Um outro versículo também está lá no Antigo Testamento, Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Virá para nós. Amado, sabe o que está faltando em nós? Fome e sede. Que Paulo, nas entrelinhas, o que Paulo estava orando é, Senhor, dá muita fome para eles, dá muita sede para eles, porque dessa forma e somente dessa forma, eles irão buscar, eles irão procurar, eles irão atrás. Amados, uma coisa é ter conhecimento a respeito de Deus. A outra coisa muito diferente é conhecê-lo. Talvez você já tenha conversado com pessoas que têm muito conhecimento de Deus. E você fica, às vezes, até de boca aberta. Por exemplo, quando a gente estava fazendo um trabalho na rua de evangelização, a gente via muita gente que tinha conhecimento de Deus, mas não tinha intimidade com Deus. Apesar de ter o conhecimento da letra, não tinham comunhão. E por não terem comunhão, e por não terem o Espírito Santo, não obedeciam ao que o Senhor queria, não conheciam o Senhor. Então há uma diferença muito grande. Para o ateu, por exemplo, Deus não existe. Para o agnóstico, por exemplo, a existência de Deus não pode ser provada e nem negada. Mas Paulo encontrou Deus na pessoa de Jesus Cristo e entendeu que o homem não pode conhecer nem a si mesmo, nem o verdadeiro conhecimento de Deus. Paulo encontrou a Deus.
na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele teve um encontro de verdade com Deus, e não apenas um encontro, e não apenas creu em Jesus, mas também começou a cultivar intimidade com o Senhor, mas também começou a cultivar intimidade com o Senhor. E essa intimidade o levou a ter grandes experiências com o Senhor. E é isso que ele está compartilhando aqui conosco nessa manhã, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Progressivamente é santificação. Perfeitamente é glorificação. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sabedoria e revelação através da palavra. Sabedoria e revelação através da intimidade e do conhecimento de Deus. Era isso que ele estava orando, era isso que ele estava pedindo ao Senhor para a igreja dos Efésios e para nós também nos dias de hoje. E nós temos acesso. Você tem acesso. Será que estou fazendo spoiler de algum canal aqui? Você tem acesso. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 18. E eu quero enfatizar aqui no versículo 18 a parte A desse versículo, mas a gente vai ler ele todo. Diz assim: oro também. E Paulo continua orando. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. E eu destaco aqui a esperança para a qual ele os chamou. É o que eu já venho falando. A oração que Paulo estava fazendo é para que a igreja viesse a experimentar e conhecer da gloriosa esperança. E ele pede ao Senhor para que a igreja pudesse usufruir das riquezas espirituais que estavam disponíveis para ela e que está disponível para nós, irmãos, nesses dias. E a gente não experimenta porque a gente não busca à nossa disposição. E Paulo, ele estava orando a Deus, ele pedindo a Deus isso. Paulo clamava ao Senhor para que nós pudéssemos experimentar dessa riqueza, dessa beleza. Quantas vezes você já teve o privilégio de se trancar no seu quarto, ou melhor, de entrar no seu quarto, trancar a porta e perder noção do tempo e sair do Cronos e entrar no Kairos. O que é isso, pastor? Cronos, tempo humano. Kairos, tempo de Deus. Isso já aconteceu com você alguma vez? Sabe, você entrou no seu quarto e começou a orar no Cronos. O seu tempo. E de repente você não percebeu e entrou no Kairos, no tempo de Deus. E você orou ali por um período que você naturalmente não ora. Querido, é uma dessas riquezas que Paulo estava dizendo, riquezas espirituais. Você já teve esse privilégio? Irmãos, é sobrenatural. É sobrenatural você começar a orar e perder noção do tempo ali que você está passando. E você não sentir, e você achar que orou. Puxa, aí você levanta, orei 10 minutos, você vai ver, meu Deus, eu não senti.
Uma das riquezas espirituais de que Paulo falava era essa. Não é só isso, é claro, mas uma dessas riquezas é essa. É você nutrir intimidade, tempo de qualidade, tempo de mergulho. Lembra que eu falei agora há pouco que ele estava chamando a igreja para sair das águas no tornozelo? Foi uma visão de Ezequiel. Sai do controle. Ei, você quer mergulhar em Deus? Sai do controle. Começa a andar mais. Na visão de Ezequiel, ele vê alguém com as águas no tornozelo, depois ela vai subindo até que as águas dominam a pessoa. E é isso que Deus está nos chamando para fazer. E é isso que Deus está nos chamando para vivenciar, amados irmãos, do poder de Deus. E é isso que Paulo aqui ele tá desejando, ele está ansiando para aquela igreja e para nós nos dias de hoje. Que nós saiamos, que nós percamos o controle para o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que venha nos guiar, é que venha conduzir a nossa vida para onde Ele quiser levar. É esse o desejo, é essa a oração dele. É como se Paulo, Senhor, que eles tenham experiências contigo, que eles te conheçam mais, que eles mergulhem mais. Quanto mais você mergulhar, mais Deus vai se revelar. Era isso que Paulo estava dizendo. Quanto mais você descer, quanto mais você garimpar para descobrir joias preciosas, riquezas, mais você vai entender que tem mais para garimpar, mais para descobrir. Ah, Jesus é uma fonte inesgotável. Aleluia! E Paulo estava orando por isso. Ei, não para, continua, segue. Era como se Paulo estivesse dizendo isso. Continue. Não para não, continue. Deus chamou-nos para sermos de Jesus e para a santidade. Chamou-nos para a liberdade, para a paz. Chamou-nos para o sofrimento e para o seu reino de glória. E aí, corroborando com essa passagem aqui do versículo 18 que nós lemos, eu também separei 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 8 a 10, que diz o seguinte: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Quem está a fim de mergulhar aí? Ah, mas eu não sei nadar, não se preocupe. Quem vai te conduzir é o Espírito Santo. Eu tenho medo. Não. Dessa água você não precisa ter medo, não. Você só precisa se lançar. Renunciar a você mesmo. Renunciar às suas vontades. Abrir mão do seu eu. E dizer, Senhor, eu quero. Eu preciso, Senhor. Eu preciso. Eu vou. E se lança. Falamos da parte A desse versículo. Que diz aqui, a esperança para a qual ele o chamou. E aí, agora a gente vai para a parte B. Vamos ler o versículo de novo, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Agora, a parte B é as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que herança é essa? Deus. É a nossa herança. Essa é a nossa herança. Paulo estava querendo aqui, queridos, que os irmãos compreendessem o quão preciosos eles eram para Deus. De igual modo, nessa manhã, o Espírito Santo me leva a dizer para nós o quão preciosos nós somos para Deus. O quão precioso
Você é. Quão precioso você é para Deus. O nosso tesouro não está nesse reino aqui. A nossa preciosidade não está numa conta bancária, por maior que você possa ter. O nosso tesouro está nele, está em Deus. E não apenas no Senhor, mas o nosso tesouro está aqui, ó, uns nos outros. O Espírito Santo habita em cada um de nós. E é uma beleza nisso tudo. Como é que pode um monte de gente com cabeça diferente, com gosto diferente? Gente diferente. Isso não é obra humana, irmãos. Só pode ser obra divina. E quem faz essa liga é Ele. É o Espírito Santo. Estou lembrando um trecho de uma canção que fala assim: Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo. Ele é a nossa fonte de prazer. Cristo é a beleza de Deus para nós aqui. Cristo é a nossa joia. É tudo o que de mais precioso nós temos, amados irmãos. E nós precisamos, sabe, sentir isso no nosso espírito. Nós precisamos sentir isso no nosso espírito. Por quê? Porque nós somos a igreja que o próprio Deus comprou com o sangue do seu Filho amado Jesus. Foi pago um alto preço. Um alto preço foi pago para que nós pudéssemos ter a oportunidade de vivermos em comunhão. Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos a herança. De termos essa herança. Para que Deus possa ser a nossa herança, amados irmãos. O próprio Deus providenciou a oferta pela culpa que havia em nós. E essa oferta pela culpa foi entregue na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero também ler aqui 2 Tessalonicenses, versículo 1, do 10 a 11, que diz assim: Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com o poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Olha Paulo orando aqui de novo. Herança de Deus. Deus é a nossa herança. Tem outro versículo bem antigo que diz: Tu és a minha porção, a minha herança. Você sinta isso no seu espírito. Sabe por quê? Porque quando Deus é nossa herança, o mundo pode desabar na nossa cabeça. E a gente está seguro. Hoje pela manhã, na sala de oração, eu orava por irmãos que estão tendo uma vida pior do que um animal. E o que os faz se submeterem, muitas vezes, àquilo que eles estão passando. O espírito deles está gravado que Deus é a herança deles. Eu orava pelos irmãos do continente africano. Eu não sei se a mídia está falando, mas está havendo um genocídio na África, em vários países da África. Uma caçada. Sabe aquele animal selvagem que fugiu de controle? Por exemplo, javali. Você sabia que javali virou uma praga no nosso país? Em alguns países? E aí, o governo libera uma caçada. Porque ele não é da nossa fauna. E aí não tem predador natural para ele. E aí o governo libera. Nos Estados Unidos está assim também. No Brasil, no sul do país está. Mato Grosso, aquela região ali está. Estão caçando, mas não adianta. Mas só para vocês terem uma ideia, em países como a Nigéria, por exemplo, grupos religiosos islâmicos estão saindo armados até os dentes. Recentemente, eles atacaram um hospital cristão.
e houve um verdadeiro massacre. Médicos, enfermeiros e um monte de cristãos sendo mortos. E eu vi uma cena, não mostrou, graças a Deus não mostrou, mas eu vi uma cena em que tinha uma mãe com 3 crianças, ela tentava, e barulho de tiros, ela tentava tapar. E ela foi morta. Relatos dizem que ela foi morta. Junto com as... Primeiro ela foi morta, as crianças assistiram tudo, e depois eles mataram crianças ali, não tinham mais do que 3 anos de idade. Vou botar aí 5 anos de idade. Não tinha. Agora, o que leva essas pessoas a não negarem a fé a Cristo? Já parou para pensar? Sudão, está acontecendo a mesma coisa, na África. Outro massacre. Em vários países parece que foi deflagrada uma caçada, foi dada uma ordem para caçar. E não apenas eles matam, eles estão fazendo atrocidades antes de matar, principalmente com as mulheres. Se é que vocês me entendem o que eu quero dizer. Mas apesar disso tudo, apesar de porque proclamam o nome do Senhor, essas pessoas estão tendo o direito de viver interrompidos, ainda assim, eles sabem que ainda que tenham que se despedir daqui dessa terra, a herança deles está guardada. E se chama Deus. A herança deles é muito maior do que tudo aquilo que eles estão vivendo aqui nessa terra, que é apenas um lugar de passagem. É por isso que eles não abandonam ao Senhor. Eu orava hoje pela manhã para que aqueles que conseguiram escapar desse cerco, eles continuem firmes. Que vale a pena seguir Jesus. Ainda que o mundo nos odeie, ainda que a gente não tenha nada aqui nessa terra, a maior herança que a gente pode ter, Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós. E Paulo orava por isso. Para eles e para nós. De coração, eu espero que isso não aconteça aqui no nosso país. Mas a gente sabe que já há grande perseguição contra nós. Então que no espírito, no nosso espírito, Deus seja a nossa herança. Deus seja a nossa herança. O Senhor dá-nos a oportunidade e o privilégio para sermos sua porção eterna. Somos a riqueza de Deus. Somos o presente de Deus. Somos o tesouro de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, santuários, ovelhas e a delícia de Deus. Agora o versículo 19. Vou ler o 18 e depois eu entro para o 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Eu finalizei a parte do versículo 18, a parte B, falando que somos riqueza, herdeiros, corredeiros, presentes, santuários, ovelhas e delícia de Deus. No entanto, apesar de sermos isso tudo,
Paulo utiliza termos aqui, nesse versículo. Eu quero destacar 4 termos que ele usa. Talvez na sua Bíblia esteja diferente, um pouquinho diferente, mas eu vou falar aqui para vocês. Ele se utiliza, o primeiro termo que me chama a atenção aqui, ele fala assim, ó, e a incomparável grandeza do seu poder. Primeiro termo, dinamis, no grego, dinamite. Diz assim, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. O outro termo que ele se utiliza aqui, que eu separei na minha versão, na NVI, conforme a atuação. E essa palavra atuação aqui, no grego está energia, que vem da palavra, para nós aqui, energia. E diz respeito a um termo utilizado para poder sobre-humano. Outro termo, que conforme a atuação da sua poderosa ichus, que significa poder, habilidade, força, vigor. E último termo, força, no grego, kratos, que significa ação forte, ação poderosa. Se por um lado nós somos presente de Deus, alegria de Deus, ovelha, delícia de Deus, santuário, herdeiros e co-herdeiros de Deus, por outro, apesar disso tudo, a gente é fraco. A gente é muito fraco. Você quer ver uma coisa? Eu vou ler algo aqui. Somos fracos demais, por natureza, para dar o devido valor e nos apropriarmos dessas riquezas, a fim de usá-las corretamente. Eu quero ler também Mateus 26, versículo 41, que diz: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é forte, fraca. E o que tem a ver essas coisas que eu li aqui com o versículo 19 que a gente leu, amados? O que tem a ver? Há inimigos que desejam tomar de nós essas riquezas. Há inimigos que desejam que nós não tenhamos a consciência. Há inimigos que desejam que a gente não tenha a informação de que essas riquezas estão disponíveis para nós. E o que ele vai fazer? Desânimo. Vai te encher de ocupação para você não ler a Bíblia, para você não orar, para você não jejuar. Na quarta-feira, a gente teve vários depoimentos lá no pequeno grupo falando sobre essa questão. Eu vou falar a expressão que uma das irmãs falou. Que todo mundo sabe o que precisa fazer. O crente sabe que precisa orar, precisa ler a Bíblia. Teve uma irmã que foi muito contundente. Ela sabe o que está faltando para a gente? Vergonha na cara. Tem uma irmã que falou isso. Mas muitas das vezes a gente precisa observar que há um levante para que nós não venhamos a tomar posse do registro. Lembra da leitura que eu fiz no início, depois da leitura bíblica, do magnata, que queria algumas peças para o seu acervo, e ele gastou tempo e dinheiro em vão, porque ele já as possuía. O inimigo sabe disso, e é por isso que coloca desânimo, e é por isso que muitas das vezes a gente trava uma batalha terrível para orar, e é por isso que a gente, não consegue engajar num propósito de Deus, porque há ataques.
E ele sabe que nós somos fracos. E ele vai tentar minar de nós esse entendimento, esse conhecimento da palavra, de que há riquezas que a gente deve tomar posse e que estão ao nosso alcance. Por isso que orar nos nossos dias, acredito que seja mais nos nossos dias, ler a palavra, meditar na palavra, muitas das vezes tem sido extremamente difícil. Porque ele sabe que se nós estendermos as mãos para alcançar dessas bênçãos espirituais, ele vai ter muita dor de cabeça. Não por nós, mas por quem habita em nós. E aí esses termos aqui, que Paulo fala, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nós precisamos buscar pelo poder de Deus. E a gente consegue fazer isso, sabe como? Por intermédio do Espírito Santo, amados irmãos. E para que você tenha ideia desse poder que Paulo está falando aqui, ele está se referindo, amados, ele está se referindo ao mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Você tem noção do que Paulo está dizendo? Ele está falando do mesmo poder que nos move hoje, que nos capacita hoje. Foi o mesmo poder que levantou, que trouxe Jesus da sepultura para a vida novamente. Uau! Ou seja, o poder do Espírito Santo, e não é qualquer poderzinho, não. É o poder de Deus. E é por isso que o inimigo não quer que você tome conhecimento disso. E é por isso que o inimigo não quer que você leia a Bíblia, entendendo o que está lendo. E é por isso que o inimigo não quer que você ore, que você busque ao Senhor, que você tenha intimidade com o Senhor, com a porta trancada. É por isso. Porque há um poder que está acima da força que ele tem para tentar nos parar. É o poder de Deus. E Paulo orava para que nós pudéssemos ser cheios desse poder. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Uau! Aleluia! O poder que atua em você e em mim é o poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, assentou à direita de Deus e lhe deu soberania sobre o universo inteiro. Embora a morte de Cristo seja a principal demonstração do amor de Deus, a ressurreição é a principal demonstração do poder de Deus. Uau, que maravilha! Já parou para pensar nisso? Aquele mesmo poder que trouxe Jesus à vida está disponível para nós. É por isso que Paulo declara que aquele que está em Cristo é nova criatura. É por isso que Paulo fala que as coisas velhas já passaram. Sabe por quê? Porque há um poder maior do que o poder das trevas. É um poder maior do que aquele poder que subjugava a pessoa, que escravizava a pessoa. É um poder maior. Você vê que até o semblante da pessoa muda. Já parou para prestar atenção nisso? Eu tenho procurado fazer algumas postagens de depoimentos de pessoas no meu status. E teve uma menina que ela mostrou antes e depois. Eu falei, Jesus, como tu és, até o semblante. A pessoa com a cara toda desgrenhada. Eu falei, Jesus, gente, não é qualquer poder. É um poder que, sabe, está acima de qualquer poder. É o poder de Deus. E ele nos transforma. Ele faz o feio ficar bonito. Amém, amor? Vai falar glória a Deus, não? Amém. Poxa.
Tá vendo? Tá vendo? Glória a Deus. Mas ainda que não haja beleza do padrão do mundo, a beleza no padrão de Deus, amém? Ah, dessa forma vocês entenderam, né? Então, queridos amados irmãos, o Senhor Jesus transforma, sabe? E faz e tira aquele semblante pesado e carregado, sabe? Você vê um olhar diferente, um olhar terno, tranquilo, cheio de Deus. Uau, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe? Então, que nós venhamos buscar desse poder. Porque ele está disponível para mim e para você. Busque a Deus. Você pode. Feche que você sai daqui nessa manhã tendo esse conhecimento espiritual. Que você saia daqui nessa manhã faminto, sedento, não pelo almoço, que daqui a pouco vai rolar, é claro, mas por Deus. Porque Paulo orou por nós para isso. Para que nós venhamos a viver uma igreja diferente, para que nós venhamos a viver um tempo diferente nesses dias. Um tempo em que a nossa conduta vai glorificar a Deus em todos os momentos. Um tempo em que a nossa conduta vai estar sempre apontando para Ele, para a glória do nome dEle. Versículo 20. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Versículo 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Querido, esse poder, continuando falando desse poder de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele não limitou Cristo apenas a ter sido ressuscitado, tá? Não apenas isso. Mas lembra que eu falei agora há pouco que quando Cristo foi aos céus, ele sentou-se à direita de Deus. Sabe o que significa isso? Assentar-se à direita de Deus. Há um simbolismo em cima disso. E que simbolismo é esse? Lugar de autoridade. Ou seja, ninguém é maior do que o Senhor Jesus e nenhum inimigo poderá vencê-lo, pois ele já foi exaltado muito acima de todas as potências. Olha que coisa interessante. A mais alta honra e autoridade do universo, a mais alta honra e autoridade do universo foi tributada a Jesus. Por isso que ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que não há quem possa resisti-lo. E ele mesmo disse isso. Quando você lê lá em em Mateus, capítulo 28, versículo 18, ele fala: é-me dado o quê? Todo. Olha só, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sabe, se a gente consegue entender a grandiosidade desses termos que ele utiliza, ele fala, olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, nada está acima dele. Nada. Tudo está debaixo dos seus pés. Tudo está sujeito e subordinado a ele. Até porque vai chegar um dia, ainda que hoje isso não ocorra, em que todo joelho se dobrará. Olha a prova desse poder dele. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Grandes e pequenos, ricos e pobres, todo povo, raça, todo mundo vai ter que fazer isso. Por quê? Toda a autoridade foi entregue para ele. Aleluia. E a gente está falando desse Deus que tem toda a autoridade, todo o domínio, que habita em nós.
E Paulo orava: Senhor, abre os olhos dele, revela para eles o quão rico eles são, Pai, em ti. Revela para eles o quão eles são ricos em ti, Senhor. Abre os olhos dele. O termo que eu li aqui: abre os olhos do coração deles, ó Pai. O quão eles são ricos em ti, Senhor. Concede a eles, ó Senhor, esse conhecimento espiritual, Pai, para que eles possam fluir na tua presença. Aleluia. Filipenses 2, versículo 9 a 11 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo é o grande presente de Deus para a igreja. Pois ele tem autoridade suprema sobre essa igreja, através do seu governo, direção e da sua condução. Entre Cristo e a igreja existe uma união vital, tão íntima e real, como a da cabeça com o corpo. A igreja é inteiramente, intimamente dependente de quem? De Cristo, do cabeça. Dele, Jesus, emana vida para a igreja. Poder. E tudo quanto é necessário para a existência da igreja vem de quem? Vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A igreja é a plenitude de Cristo. Está cheia da sua presença, animada pela sua vida, cheia dos seus dons, poder e graça. A igreja é o seu corpo em ação na terra. Louvado seja Deus. Por meio de Cristo que ressuscitou e subiu ao céu, o poder do Espírito Santo, eu tenho falado isso desde o início, né? O poder do Espírito Santo encontra-se à disposição de todo cristão, aleluia! Todo cristão. Ué, não é só do pastor, não. Não, meu irmão, é de você também, de mim. É de você. Mas irmãos, confia no Senhor. Para de olhar para você. Para de olhar para a sua incapacidade. Olha para o poder de Deus. É para mim? É para você mesmo. E para mim também. Louvado seja Deus. Por meio de Cristo que ressuscitou e subiu ao céu, o poder do Espírito Santo encontra-se à disposição de todos os cristãos pela fé. É a graça que provê as riquezas, mas é a fé que se apropria delas. Tem que ter fé. Se não tiver fé, a gente não se apropria. Algo interessante nisso aqui é que, de fato, a gente observa isso que eu vou ler agora, é que, por exemplo, nos evangelhos a gente vê esse poder em ação, através do próprio Jesus. Sim ou não? A gente vê Jesus curando, a gente vê Jesus ressuscitando mortos,
A gente vê Jesus dando vista aos cegos, a gente vê Jesus estancando hemorragia, a gente vê Jesus multiplicando pães, transformando água em vinho, uma série de milagres. No entanto, em Atos, vemos esse mesmo poder operando na vida de homens e mulheres comuns, membros do corpo de Cristo. Depois que Jesus foi aos céus, ele não nos deixou sozinhos. Ele disse que não nos deixaria sozinhos. Ele disse que haveria um consolador. E agora esse poder está ao alcance de cada um de nós. Só que é de qualquer maneira? Não. Tem que haver renúncia. Tem que abandonar pecados. Tem que carregar a cruz todos os dias. Tem que viver e respirar a Cristo. Continua olhando aqui para a gente finalizar. Quase finalizando. Pedro passou por uma transformação sobrenatural. E certamente ela ocorreu por causa do poder de Deus que foi derramado sobre a sua igreja. Será que agora você consegue entender e compreender o quão valioso e valiosa você é para Deus? E a pergunta aqui fica: esse poder que a gente tem falado, você tem experimentado? Sim ou não? Você vai responder para mim. Por quê? Eu não sei como buscar. Eu não sei como obter esse poder. Eu não sei como obter esse presente, essa riqueza. Eu não sei como ter esse conhecimento espiritual. Como obter esse conhecimento espiritual? A gente tem falado aqui ao longo desse estudo / mensagem. Primeiro, cresça no seu relacionamento íntimo com Jesus. É tudo que eu já falei aqui. Entra no seu quarto, tranca a porta e começa a queimar incenso. Pastor, queimar incenso é orar. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e começa a orar. Começa a buscar ao Senhor. Paulo orou por nós, mesmo sem saber da nossa existência na época. O Espírito Santo de Deus o direcionou a isso. Para que nós pudéssemos experimentar de todo esse conhecimento espiritual que ele possui. Ele está disponível para mim. Ele está disponível para você. Então, em primeiro lugar, cresça no seu relacionamento íntimo com Cristo. Outra, cresça no conhecimento de quem Ele é. E como é que eu faço isso? Aqui, ó. Leitura e meditação da palavra do Senhor. Guardando, preste atenção, e praticando. Guardando e praticando. Lembra que nós falamos agora há pouco que a igreja é o corpo de Cristo em ação aqui na terra? Então, gente, leia a palavra, guarda a palavra no nosso coração e pratica. Terceiro, compartilhando daquilo que eu tenho recebido. Por que Paulo estava orando pelos Efésios? Por que ele estava orando dessa forma? Pedindo ao Senhor para que esses irmãos fossem cheios do conhecimento espiritual. Ele tinha.
Ele queria que os irmãos também vivessem as experiências, talvez não iguais, mas as experiências espirituais que ele também viveu. Então, compartilhe daquilo que o Senhor tem te dado. Uma maneira da gente crescer é compartilhando daquilo que nós temos. Já falei, não vou falar novamente não, mas vocês lembram daquele indígena que saiu, não vou contar a história toda não, tá? Pode ficar tranquilo. Que saiu só com João 3,16 para outra aldeia? Já contei umas 2 ou 3 vezes aquela história. Pô, você tem aprendido algo da parte do Senhor? Compartilha. É isso que Deus quer. Na verdade, é uma ordem dele para nós. E dessa forma, a gente cresce. A gente aprende. É um princípio do reino. Quando eu dou, aí é que eu recebo. Então, compartilha. Por que tem muito crente que tem, vou exagerar, tá? Que tem 100 anos na igreja e não tem coragem de conversar com alguém sobre Jesus? Sabe por quê? Porque ele não compartilha. Por que tem aquele que tem 1 ano de crente e já tem coragem de fazer isso, em detrimento desse que tem 100? Porque ainda que seja um versículo, ele já começa a compartilhar. E aí ele começa, é como se fosse um exercício. Já falei sobre exercitar aqui, né? Quanto mais você se exercita, mais você vai estar apto para realizar aquilo. Então é assim que acontece. E a última, queridos. Valorizando cada milésimo de segundo de comunhão coletiva com os santos. Embora eu tenha falado sobre entra no seu quarto, tranca a sua porta, há uma unção específica que o Senhor derrama em meio à coletividade dos santos. Não há como eu ser igreja se eu me isolar. É muito simples, a gente tem batido muito nessa tecla. A gente cresce quando estamos compartilhando uns com os outros. E não é só por esse motivo, por isso aqui. Quando a gente conversa, quando a gente abraça, quando a gente aconselha um ao outro. Já tem comentado muito sobre isso. Então, você quer crescer, quer obter conhecimento espiritual? Faça todas essas coisas aqui. Tenha a sua vida de oração diligente, rotineira. E busque ao Senhor de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Até que o Senhor se revele para você. Amém? Então, até aqui, nós temos para compartilhar com você a respeito do conhecimento espiritual. O meu desejo é que essa oração que Paulo fez venha refletir na minha vida e na sua vida também. Que nós venhamos a crescer em graça e conhecimento. Como eu já disse, eu volto a repetir. Que você saia daqui com a sua alma clamando por Deus. Clamando com a sua alma faminta e sedenta por Deus, pela presença de Deus. E não só apenas hoje, mas que daqui para frente
você tenha convicção que todas essas riquezas e bênçãos espirituais estão disponíveis para cada um de nós. Amém, Senhor. Para cada um de nós. É só a gente buscar. É só a gente desejar. E lembre-se, não é por você, é por Ele. A gente precisa pedir a ajuda dele. Porque com a força do nosso braço, a gente não consegue. Amém? Se coloque de pé. Pai, que a tua igreja seja inundada por esse desejo, Pai. Que a sua igreja seja inundada do conhecimento espiritual, Senhor. A fim de que não seja enganada, iludida pelas circunstâncias, que não seja iludida pelo inimigo das nossas almas, pelas mentiras que ele fala, e que nós venhamos a ser uma igreja diferente. Até porque aquilo de que nós precisamos está ao nosso alcance, porque vem de ti, Senhor. Não é gerado por nós, mas se nós buscarmos, o Senhor gera em nós. Senhor, então eu te peço que nessa manhã saímos daqui com essa consciência de que há tesouros, ó Pai, pertencem a nós. E a gente não pega por falta de conhecimento. A gente não busca, Senhor. Porque muitas das vezes a nossa prioridade são outras coisas. Eu te imploro, Senhor, gera em nós fome e sede. Fome e sede pela tua presença. Fome e sede, Senhor, por te conhecer. Fome e sede, Senhor, por mergulhar em ti, Senhor. Fome e sede, Senhor, para, cheios de ti, compartilharmos em ti, Senhor. Porque só tu és a nossa fonte de prazer, Pai. Só tu és, ó Senhor amado, a nossa herança, Senhor. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna, Pai? Senhor, então, que seja gravado no nosso espírito, Pai. Seja gravado, Senhor amado, no nosso espírito, Senhor, que Tu és a nossa herança e que há, Senhor amado, riquezas, ó Senhor, insondáveis, ó Senhor, espirituais para nós, ó Senhor, reservadas para nós, se nós buscarmos, ó Pai. Senhor, gera esse entendimento em cada coração, para que possamos romper, Senhor, com a mornidão, para que possamos romper com a apatia, para que possamos romper, Senhor, com o desânimo, Senhor, para que possamos romper com tantas coisas, ó Senhor, que tem nos impedido de fluir cada vez mais na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa lição de oração que Paulo fez pela igreja dos Efésios, que através do Senhor, Espírito Santo, chega até nós também, como um desejo que o Senhor tem para nós, ó Pai, nesses dias. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Fica conosco, Pai, e dá-nos um domingo abençoado, repleto da Tua presença, Senhor, cheios de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.